Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Estamos aqui na Rádio Sensorial FM, começando mais um programa Umbanda Sem Fronteiras. Eu sou a Mãe Auren, estou sempre na companhia do Pai Joãozinho, meu Pai de Santo querido, que eu tanto amo. A bênção, Pai Joãozinho. Já aproveito para pedir a bênção de todos que estão aqui, agradecendo o carinho de vocês, agradecendo a audiência, agradecendo a participação de vocês. A gente faz esse programa com amor e com carinho para vocês. E lembrando que se não é possível ou se você perdeu algum dos programas, é só você correr para o canal do YouTube. Você encontra lá no canal do YouTube da Rádio Sensorial FM todos os programas da rádio. Você não vai perder nada. Só não esquece de seguir o canal lá no YouTube. Quero também, como de costume, já desejar que essa quinta-feira seja uma quinta-feira iluminada, seja uma quinta-feira repleta de saúde, repleta de alegria, repleta de amor e que vocês possam alcançar tudo que vocês precisam para transformar esse dia num dia especial para vocês. E falando sobre dia especial, vocês sabem que na segunda-feira que passou agora, dia 15 de novembro, a gente teve o Dia da Umbanda. É oficial, né? Dia 15 de novembro é o Dia da Umbanda. E eu gosto muito disso. Eu fico muito feliz de abrir as minhas redes sociais e ver que tem tantas pessoas hoje falando sobre a nossa religião, colocando as suas fotos, colocando as suas homenagens. Pessoas que às vezes eu nem sabia que de alguma maneira se conectam com a Umbanda, gostam da Umbanda, participam dos trabalhos, dos terreiros. Nesse dia 15 de novembro a gente sempre fica sabendo, né? E eu acho isso muito bonito. Essa é uma opinião pessoal minha. Eu fico muito feliz de ter um dia pra gente comemorar. Eu gosto de ter rituais, eu gosto de saber que tem um dia onde a gente pode comemorar algo, né? Mesmo sabendo que a gente poderia falar da Umbanda todo santo dia nas nossas redes sociais, né? Mesmo sabendo que seria lindo se a gente pudesse levar a bandeira de Oxalá todos os dias, eu acho incrível ter um dia pra gente poder falar sobre isso. E principalmente se a gente olha para trás, e há pouco tempo atrás, né, a gente vê o quanto era difícil e quanto as pessoas que eram umbandistas ou candomblecistas ou que seguiam as religiões africanas, de cultura africana, elas tinham dificuldade de expor, de manifestar, de colocar a sua opinião a respeito da sua fé. Hoje em dia ainda existe preconceito religioso e racial. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? É claro que hoje tá muito mais fácil. Eu não tenho nem lugar de fala, né? Porque eu sou uma mulher branca, então eu não sei o que é sofrer um preconceito racial, né? E em relação ao preconceito religioso, eu nunca sofri um preconceito religioso. Eu não sei o que é isso. Mas eu tenho consciência das pessoas que já sofreram e eu tenho consciência de que para eu hoje estar aqui num programa de rádio, nas minhas redes sociais, no mundo, no meu universo, né, na minha família, nos meus amigos, no meu trabalho, todo mundo saber que eu sou mãe de santo, todo mundo saber que eu sou umbandista. Eu sei que muitas pessoas sofreram, lutaram, enfrentaram poucas e boas para a gente poder fazer isso hoje. Então, quando tem um dia que a gente pode comemorar o Dia da Umbanda, eu acho isso uma alegria. Eu fico muito feliz mas ao mesmo tempo, né, que eu fico feliz, eu fico contente,
eu também não posso ignorar que existe muita discussão a respeito disso, né? Inclusive, ontem eu fui tomar um café da tarde com meu pai Joãozinho, a gente estava falando sobre isso, né? Que existem diversas histórias, né? A gente sabe daquela história mais tradicional do menino, 17 anos, o Zélio, que através da incorporação do caboclo das 7 encruzilhadas, trouxe o que a gente conhece hoje da Umbanda no dia 15 de novembro do ano de 1908. A gente sabe dessa história, é a partir dessa história que a gente tem essa data, que a gente comemora o dia da Umbanda, e a gente sabe que existem, assim como toda a história, existem diferentes versões dessa história, e também a gente sabe que a Umbanda pode ser muito mais antiga que isso, né? Existem histórias, existem relatos onde já se trabalhava da maneira como a gente trabalha, com as incorporações, com os guias, muito antes do ano de 1908. Mas a minha opinião, né, aqui Auren falando, isso não poderia invalidar o dia, sabe? Isso não deveria ser motivo para deixar esse 15 de novembro um dia menos importante, né? E por que eu tô falando isso hoje para vocês? Não só porque a gente acabou de comemorar o dia da Umbanda, mas porque eu vejo coisas importantes e fundamentais quando a gente tem uma data e quando a gente tem regras e quando a gente tem uma ordem. Quando a gente olha para a religião da Umbanda como uma religião com características, com fundamentos, com regras e com lei. Eu escolhi caminhar o meu estudo espiritual dentro dessa lei, dentro desses fundamentos e das regras da Umbanda. Mas eu sou uma estudiosa. E muito mais do que uma estudiosa, eu sou uma super curiosa. E tudo que diz respeito à espiritualidade, à conexão, a energias, eu tô de cara, assim, me jogo e vou estudar. E justamente por causa disso, eu entendo o porquê que a gente precisa ter as regras, os fundamentos, as leis e levar a Umbanda como ela vem sendo feita desde o ano de 1908. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nos próximos blocos. Então eu deixo o convite para você continuar escutando aqui a Rádio Sensorial FM e a gente já volta para conversar um pouquinho mais. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos de volta aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras na Rádio Sensorial FM. Eu estava contando para vocês de que eu acho importante a Umbanda ter sido colocada em regras, né? Eu acho importante ter essa data do dia 15 de novembro e ali, a partir dali, ser um marco de início, né, da Umbanda como a gente conhece hoje, mesmo sabendo que a Umbanda ela tem essa capacidade de abraçar novidades, de aceitar, que foi uma das coisas que eu falei no programa passado. Eu acho muito importante a gente ter regras, né? E eu, Auren, né, falando aqui bem no pessoal, eu acredito que essa data e esse marco, esse reconhecimento, ele vem mostrar isso, que a partir dali, aquilo que já era feito há muito tempo começa a ter uma nova cara, começa a ter regras, começa a ser organizado, né? Porque é óbvio que eu acredito que a espiritualidade já se manifestava muito antes de 1908. Falando a espiritualidade da maneira como a Umbanda reconhece, né? Através da incorporação dos guias, dos caboclos, dos pretos velhos, dos marinheiros, dos exus, pombogiras e da conexão com os nossos orixás e os nossos pontos de força. Então, assim, eu acredito que isso sim, com certeza já acontecia muito antes de 1908. Mas que essa data ela é importante como um marco, como um início. Porque eu acho que é importante a gente ter essas regras e a gente ter essas leis.
Para vocês terem um exemplo, né? Para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando. Eu escolhi seguir a Umbanda como a minha escola principal dentro do caminho da espiritualidade. E quando eu escolhi a Umbanda, eu escolhi para ser algo para eu, claro, me conhecer mais, né? É um caminho de autoconhecimento profundo, mas também era algo que eu queria fazer pelos outros. Era algo que eu queria colocar a mão na massa, eu queria me sentir importante, eu queria me sentir útil, eu queria poder fazer algo pelos outros. E eu vejo que é isso que a Umbanda me possibilita hoje. Poder fazer a caridade, poder alcançar aqueles que não têm condições, né? Então, todo sábado, quando eu tô lá no terreiro, eu tô aberta, eu tô lá para os consulentes, para os filhos da casa, para que o meu corpo seja um instrumento, seja uma ferramenta para que a espiritualidade, através do meu corpo, através da minha fala, através da minha mente, né, possa transmitir e aquelas pessoas possam receber o que elas precisam. Eu acho isso lindo e foi isso que me chamou na Umbanda. Mas eu também sei que essa conexão que eu tenho com a espiritualidade, através, né, do que a Umbanda reconhece, que são os guias, os orixás, eu também consigo isso de outras maneiras, viu? Não só no terreiro. Porque como eu falei pra vocês, eu sou uma boa curiosa e sou estudiosa e como eu gosto de tudo que é relacionado à espiritualidade, eu já passei aí por diversas escolas. E eu me conectei com os meus guias e com os orixás de outras maneiras além do terreiro. Então, através de consagração de ayahuasca, eu já tive, contatos profundos com a minha espiritualidade que mudaram a minha vida. Através das meditações do Tantra, eu enxerguei os meus guias de trabalho nas meditações do Tantra. Eu fico até emocionada de contar isso para vocês. Quando eu tô sentada, meditando ou fazendo as minhas posturas de yoga, eu sinto arrepio na pele e eu consigo me conectar com os guias que estão comigo. Porque eles não são exclusivos do terreiro. Não é eu chegar no terreiro da Avó Benedita e lá os meus guias estão me esperando e eu vou começar o trabalho. Não, os meus guias me acompanham o tempo todo. Eles estão comigo o tempo todo, então eu posso me conectar com eles o tempo todo. Acontece que o que eu escolhi foi usar desse trabalho, foi usar dessa conexão para poder auxiliar os outros, muito além do que eu mesma. E quando o meu objetivo e a minha preocupação é cuidar dos outros, aí a gente precisa ter cuidado. E aí que entra o porquê que eu acho importante a gente ter regras, o porquê que eu acho importante a gente seguir alguns fundamentos, porque a gente está lidando com a vida dos outros, porque a gente está lidando com além de nós mesmos. Eu poderia muito bem me conectar com a minha espiritualidade num desses lugares que eu falei para você. Eu consigo, eu sei como alcançar isso. Mas eu quero mais do que isso. E se eu quero mais do que isso, eu preciso estudar. Eu preciso estar certa, eu preciso ter segurança. E como que eu consigo isso? Estando no terreiro, escutando o meu pai de santo, escutando a minha mãe de santo, escutando aqueles que há mais tempo estão nesse caminho, né? Percebendo o que deu certo, o que não deu certo. Porque quando a gente está falando, né, desses tantos anos de Umbanda, a gente tem documentado, a gente tem escrito o que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Tem estudo das ervas, tem estudos dos cantos, tem estudo da mitologia, tem muito estudo. E como que a gente vai ignorar isso? Então, quando eu tô ali dentro do terreiro da Avó Benedita, eu me sinto segura para poder fazer essa conexão e que essa conexão se expanda de mim para os outros. O que é muito diferente quando eu estou em conexão com os meus guias para mim mesma. Quando eu estou recebendo essa conexão com os guias para eu me sentir uma pessoa melhor, para eu aprofundar. Consegue entender a diferença? Assim como quando a gente quer ser um bom profissional em algo, a gente faz um curso. Eu sei, talvez, cozinhar um bolo. Eu aprendi a cozinhar um bolo, porque, gente, misturar ingredientes e cozinhar um bolo é algo que eu posso fazer sozinha. E se eu quiser, eu posso vender esse bolo. Tudo bem. Mas se eu quiser fazer isso para vender para mais pessoas, sabendo que as pessoas que vão comer, eu sou responsável por aquilo que elas vão comer, por aquilo que elas vão se alimentar, eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou seguir regras de higiene para que as pessoas não passem mal. E é isso que eu acredito. Eu acredito que a partir
dessa data, a Umbanda conseguiu isso, conseguiu ter essas regras que são muito importantes e que facilitaram e que auxiliaram esse trabalho de caridade como é feito nos terreiros até os dias de hoje. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando mais uma vez aqui na Rádio Sensorial FM com o programa Umbanda Sem Fronteiras. Eu fiz um programa um pouco diferente hoje, né, profundo. Quis trazer essa minha opinião para vocês, sim, porque eu acho importante a gente falar sobre isso, principalmente porque eu sou muito questionada em relação a isso. As pessoas que me conhecem, as pessoas que sabem que eu hoje sigo o caminho da Umbanda, que eu escolhi esse caminho, mas que também sabem que eu sou uma curiosa, eu sou uma estudiosa, né, e que eu gosto de experimentar outras coisas, as pessoas elas não entendem isso. Sabe, elas acham que a Umbanda, eu ter escolhido uma religião é errado e que a Umbanda me limita nesse caminho, né? Muitas pessoas falam, nossa, Auri, mas por que? Você não deveria ser espiritualista, né? Você não deveria não escolher um caminho só e estudar vários e se sentir livre para estudar. Eu me sinto livre para estudar vários caminhos. Eu me sinto livre para escolher o que eu quiser, porque eu perguntei para o meu coração. E o meu coração me mostrou que o caminho da Umbanda era um caminho seguro, que o caminho da Umbanda era o caminho que fazia sentido dentro daquilo que eu acreditava e dentro daquilo que é o meu propósito, que é ajudar o outro, que é fazer pelo outro, que é poder levar tudo isso, né, que faz tão bem para mim, que me ajuda tanto para outras pessoas e principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso a isso. Então, se você está ouvindo esse programa e você tem dúvida, né, se você acha que eu vou escolher o caminho da Umbanda, mas é muita regra, tem disciplina, tem que estar no terreiro, tem que fazer isso, tem que seguir, sim, a resposta é sim, e isso é fundamental e isso é muito importante para que a Umbanda continue dessa maneira como ela está. Uma religião séria, uma religião focada e podendo alcançar cada vez mais pessoas, mas isso não limita. Isso não muda o que você tem vontade de estudar. Pelo contrário, isso só te abre mais portas. A Umbanda, lembra como eu falei no programa passado? Ela ensina você a abrir, a se expandir e a aceitar as outras pessoas, porque ela mesma é capaz de aceitar tantas coisas. Se a gente está falando aqui no ano de 2021... será que no ano de 2031 a gente não vai estar falando de outras coisas dentro dessa mesma religião que é a Umbanda? Então, a minha dica e meu conselho no programa de hoje é: não tenha medo. Se o seu objetivo, se o seu foco, se o seu porquê for mais forte, vá. Não se sinta limitado. As regras, os fundamentos, né, a disciplina, ela é importante, assim como qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida. Nessa vida, nada acontece sem ordem, nada acontece sem disciplina, nada acontece sem a lei, porque a gente vive no mundo da matéria, onde a gente precisa de lei, a gente precisa de ordem. Então, como qualquer outra coisa na sua vida, você vai ter que seguir. Basta você entender que você está fazendo aquilo porque você ama. Basta você entender que você está fazendo aquilo não porque você é obrigado, mas porque você ama, porque foi uma escolha. E assim como uma escolha, você pode entrar e sair no momento que você quiser. No momento que aquilo não fizer mais sentido para você, agradeça com humildade, com carinho, com reconhecimento e você talvez possa procurar um outro caminho. Era essa o axé que eu queria deixar hoje para vocês. Faz muito tempo que eu queria conversar a respeito desse assunto. Espero que eu não tenha sido muito prolixa, porque quando eu falo de alguma coisa que eu amo, assim como é esse assunto, vem lá do fundo do meu coração, vem lá de um lugar assim muito profundo, onde eu não consigo ficar
organizando muito as minhas ideias, escrevendo, eu tenho que falar do coração, falar do lugar que amo. Então eu espero que vocês tenham aproveitado. Do fundo do meu coração era essa mensagem que eu queria dizer para vocês. E mais uma vez deixar aqui um parabéns para a Umbanda, parabéns para todos os umbandistas, parabéns para essa nossa religião que está fazendo mais um ano de vida. Pai Joãozinho, o caminho é todo seu. Muito obrigada e até quinta-feira. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Pessoal, bom dia. Vamos aqui mais uma quinta-feira com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Agradecendo a audiência, agradecendo o carinho, agradecendo a Mãe Áurea com suas informações e vamos seguindo, né? Eu sempre falo que tanto a Umbanda quanto o Candomblé são religiões muito ricas culturalmente, com danças, com histórias, com alimentação, né? E as pessoas acham que Umbanda e Candomblé é só incorporação e acabou. Incorporação é só uma parte disso. Temos muita cultura. Hoje a gente vai conversar com o meu amigo Marcelinho. O Marcelinho tem um espaço culinário aqui em Campinas e está sempre com a gente, é um grande parceiro. Marcelinho, bom dia. Obrigado por estar conosco. Você pode, por favor, se apresentar para a gente? Bom dia, Pai Joãozinho. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou Marcelo Reis, sou cozinheiro, chefe de cozinha, sou candomblessista, trabalho com a culinária afro-brasileira e africana. Tenho o projeto Saberes e Sabores, que trabalha com a preservação da cultura negra através da gastronomia. Perfeito, Marcelo. Marcelinho, conta pra gente como surgiu o projeto, Marcelo. Eu lembro que eu participei no começo, vocês iam nos terreiros levar comida de orixá, vocês vieram em casa com a mãe Leonora saudosa, né? Fazer comida para Cosme Damião. Conta pra gente, qual é a história do projeto, Marcelinho? O projeto Saberes e Sabores começou através do surgimento de um edital, né, da Secretaria do Estado de Cultura, aqui de São Paulo, e aí apresentamos um projeto que tinha esse foco, trabalhar com a preservação da cultura negra através da gastronomia. Então apresentamos um projeto com esse foco de resgate, né, da cultura negra através da gastronomia e trabalhar essa questão de resgate e de manutenção dentro das casas, né, de religião de matriz africana. Fomos aprovados pelo PROAC, né, na época, e daí começamos a desenvolver pesquisas, né, e palestras e oficinas de gastronomia nas casas. Inclusive fizemos em parceria com a saudosa, né, Dona Eleonora Alves, né, uma parceria de construirmos algumas palestras, né? E uma das foi no terreiro Val Benedita, que foi o cardápio dos orixás, que daí palestramos sobre o cardápio dos orixás, sobre o caruru dos Ibejes, né? Então, essa foi uma das atividades preparadas através do projeto Saberes e Sabores. Com o fim do patrocínio do PROAC para os projetos Saberes e Sabores, nós traçamos e trilhamos um outro caminho, né? Um caminho próprio para continuarmos com as atividades. Então passamos a ministrar palestra dentro e fora da cidade de Campinas, oficinas dentro de algumas faculdades de gastronomia, inclusive em atividades dentro da Unicamp e outras universidades, né? E além da criação e do espaço físico Saberes e Sabores para trabalharmos não só
à culinária, mas também a outras vertentes voltadas à questão da nossa cultura preta, né? Então, o foco principal é a gastronomia, mas além tem a moda, a música, né? E daí por diante. Então, isso é um pouco do que é o projeto Saberes e Sabores. Perfeito, Marcelo. A gente tem alguns assuntos que a gente não pode se omitir, né, Marcelinho? Você é um homem negro, empreendedor, de terreiro. Seu companheiro Fábio, ele foi brutalmente agredido há um tempo atrás, eu lembro disso, né? Covardia, que tem acontecido demais. Você com seu projeto, já vi você várias vezes na televisão, no Jornal da Cidade, falando sobre a cultura afro na culinária. É um trabalho diferenciado que eu não conheço outro igual, né? Mas uma coisa eu ia te perguntar, Marcelinho, nessa sua caminhada, televisão, jornal, o próprio espaço, você já sofreu algum tipo de preconceito? Foi agredido, alguma coisa? Sim, sou um homem negro, empreendedor, né? Trabalho com empreendedorismo afro. Sou LGBT, né? Então, alguns anos atrás houve esse ato de homofobia, né? Comigo, com meu esposo. É, E através da gastronomia que eu trabalho, afro-brasileira e africana, abriu portas, né, para estar em vários meios de comunicação, e aí voltando tanto na cidade, fora, né, capital, tanto em programas de rádio como de televisão, jornais, né? Isso nos ajuda inclusive a divulgar o nosso trabalho, né? A nossa forma de empreendedorismo. Os Saberes e Sabores, inclusive, trabalha com a questão de contratos e de contratar pessoas LGBTs, né? Gays, lésbicas, homens e mulheres trans, né? E com essa abertura nos meios de comunicações, sempre foi muito gratificante poder ter, né, esse meio de comunicação para divulgar o meu trabalho. E não, assim, nunca tive e nunca presenciei nenhuma forma de atos homofóbicos, racistas, através desses profissionais. Pelo contrário, sempre foi muito acolhido e muito respeitoso, né? A forma deles quererem saber um pouco sobre a cultura negra, né? A cultura preta, através da gastronomia. Marcelinho, agora vamos pôr um pouco de lombriga no povo. Uma das coisas que eu mais gosto quando a gente vai almoçar com você ou algum evento é o bolinho de feijoada, né? Conte pra gente a história desse bolinho e como que você faz. Não como você faz, mas a repercussão que ele tem dado e os demais pratos que você costuma fazer no espaço. Certo. Bom, o bolinho de feijoada, né, é um dos petiscos mais pedidos, né, nos Saberes e Sabores, né? Então, o bolinho de feijoada, na realidade, era um petisco, é uma comida de boteco, né? Criado por uma chefe do Rio de Janeiro, né? A Kátia Barbosa, proprietária de um dos restaurantes mais famosos lá do Rio. Então eu conheci o bolinho de feijoada através dela, né? Através dessa chefe, dessa pessoa que criou o bolinho de feijoada, que é um petisco criado através das suas memórias, né? Das suas memórias, vamos falar assim, das suas memórias ancestrais, né? Então ela conta que assim surgiu o bolinho de feijoada, ela lembrando lá de um bolinho de feijão que hoje em dia as pessoas chamam bolinho de capitão, enfim, que a mãe fazia, amassava na mão e dava na boca dela, né? Então, em uma ali dos momentos da cozinha, ela começou a misturar ingredientes e tal, até chegar no preparo de fato da feijoada, né, com todos os ingredientes. E daí ela criou uma massa, né, que deu origem ao bolinho de feijoada. E a partir daí de conhecer
esse petisco, né? Eu trouxe aqui para o Espaço Saberes e Sabores, né? Então eu comecei a fazer o bolinho de feijoada, que é a feijoada completa, que depois você tritura, mistura com uma determinada farinha e daí você recheia ele com calabresa, bacon e couve, né? Frita. Aí você serve a unidade ou você faz servido uma porçãozinha ali, acompanhada de torresmo e um shot de caipirinha, né? E o bolinho de feijoada, ele é conhecido lá no Rio como feijoada de bolso, né? Por ser pequeno, por a gente poder consumir em uma mordida, vamos falar assim, que é bem gostoso. E daí por diante também, o bolinho de feijoada toma uma outra proporção, que é ser conhecido, na realidade agora, em todas as regiões do Brasil, né? Mas a percussora e a criadora desse petisco delicioso, no qual eu inseri no cardápio dos Saberes e Sabores e foi muito bem recebido pelos nossos amigos e clientes, né? Vem aí dessa mulher maravilhosa que é a Kátia Barbosa. E aí, além do bolinho de feijoada, a gente tem o bolinho de pimenta, que é recheado com carne seca e requeijão. E aí a gente tem os outros pratos, né? A gente tem o prato principal da casa, que vamos falar que é o carro-chefe, né? Que é o acarajé, né? Que não pode faltar. O chinchim de galinha, o arroz de alçá, a própria feijoada, a muqueca, o bobó e daí uma variedade tremenda de pratos que tem tudo a ver com a nossa culinária, né? Ai, Marcelinho, tá na hora de almoçar, viu, filho? Vai ter será hoje aí bolinho de feijoada? Me avisa. Marcelinho, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, pela coragem, viu? Do que você tem feito pela nossa religião também. Se você puder, só para encerrar, Marcelinho, passe suas redes sociais, os horários, tudo certinho. Obrigado, viu? Nossa mãe Ançã lhe abençoe ricamente. Boa benção, eu que agradeço aí o convite de participar com vocês, é muito gratificante e estamos aqui sempre à disposição. Bom, o Saberes e Sabores está finalizando as suas reformas, né? E em breve estará em um novo local ali de volta à Vila Industrial. A nossa rede social segue lá no Instagram, @chefe Marcelo Reis, e no Facebook, Projeto Saberes e Sabores. E lembrando, já convidando a todos, pai Joãozinho, que no dia 20, a partir das 14 horas, estaremos com o samba 20 de novembro, ali na rua Francisco Teodoro, na altura do número 993, tá? Então, todos estão convidados para participar desse samba aí, samba 20 de novembro. Obrigado, Marcelinho. Estarei presente. A gente vai fazer a marcha dia 20, depois desce para almoçar, como já é tradição, né? Obrigado. Deixo a rádio à sua disposição, a Rádio Sensorial FM, para o que você precisar fazer. Obrigado e bons eventos, viu, Marcelinho? Sensorial FM.